Oi, galerinha do oitavo ano. Então, gente, ó, aqui vai a correção da interpretação de texto do Homem Bicentenário. E aí, vocês viram que eu disponibilizei lá no Google Classroom um podcast que ele faz a leitura do texto, ele também demonstra o que é um cérebro positrônico, certo? Ele também demonstra quem foi o autor do texto, quem é Isaac Asimov, que é o próprio escritor do texto, foi quem inventou esse texto, O Homem Bicentenário, certo? E vocês deveriam ter feito a leitura para ser reconhecido junto com esse vídeo. Será mais dinâmico dessa forma, certo? E aí, voltando para a nossa atividade, a correção dela, o Homem Bicentenário faz parte da série de robôs que reúne histórias ligadas à robótica. Nesse livro é apresentada a trajetória de Andrew, que também virou filme, né? Eu disponibilizei um link também lá no Google Classroom e coloquei também ele lá no grupo de WhatsApp. Todos os links que foi disponibilizado no Google Classroom também está lá no WhatsApp. E ele é um androide que passa por um processo de humanização e luta para ser reconhecido como ser humano. Então, o trecho abaixo traz os capítulos finais dessa saga do que será um robô precisa para ser reconhecido como ser humano, certo? Então, foram essas páginas de leitura do texto que você poderia ter acompanhado também com o podcast, certo? Esse é o autor, Isaac Asimov, na década de 80, mas hoje atualmente existem outros filmes também que envolvem essa saga de robôs. Então vamos lá, nossa correção, o texto em estudo, e percebi que muitas pessoas ainda não entregaram essa atividade, tá? Mas que vocês ainda podem realizá-la. Após a leitura, responda o que foi preciso para que Andrew passasse a ser considerado humano. A hipótese que você formulou antes da leitura se confirmou. Então, após as leituras, as tentativas de Andrews de se tornar mortal e ser reconhecido como humano. Então, ele queria esse reconhecimento, né? Então, ele passou por várias cirurgias, como diz o próprio texto, para ser reconhecido como humano pelo Tribunal Internacional, como eles dizem no próprio texto aí. Que objetivo move Andrew? Que medida ele toma inicialmente para alcançá-lo? Então, seu objetivo é o reconhecimento da humanidade, mesmo sendo um robô, ele queria ter aspectos humanos. Para isso, ele apela ao Tribunal Mundial e à legislatura. Então, nesse universo ficcional, o Asimov, que é o Isaac, o autor do texto, ele cria, né, esse Tribunal Mundial, essa legislatura, que são as divisões político-judiciárias, que são diferentes daqueles que conhecemos na nossa realidade. Há um Tribunal Mundial, que é uma instância máxima internacional, com membros que votam as decisões que afetam o mundo todo. A legislatura se refere ao corpo de juízes deste e de outros tribunais que iriam ver esse caso de Andrew. Então, era só necessário vocês copiarem as perguntas. Esses textos grandes não era necessário vocês copiarem, tá certo? Então, só copiava aqui, reler o trecho a seguir e na letra A. Mas aí eu vou fazer a leitura. Quanto a isso, eu não me atrevo a ser otimista. Ainda resta o único órgão que o Tribunal Mundial usa como critério para determinar a condição humana, que era o cérebro. Os homens têm um cérebro celular orgânico, ao passo que os robôs, quando existe, é positrônico e diplatinídeo. E o teu, sem a menor sombra de dúvida, está nesse caso. Não, Andrew, não faça essa cara. Nós não dispomos de meios para copiar o trabalho de um cérebro celular em estruturas artificiais, de maneira tão idêntica ao de tipo orgânico que possa se enquadrar na sentença do tribunal. Nem você mesmo seria capaz de conseguir isso. Isso é a doutora que fala para ele, né?
Então, escreva com suas palavras a distinção legal entre humanos e robôs apresentados pela advogada DeLong. Então, aí, nesse terceiro letra A, ele diz assim: na leitura do texto é que os robôs possuem cérebro positrônico, já que os humanos possuem cérebro orgânico formado por células. Então, essa é a diferença, certo? Na fala de Andrew, aí, na letra B. Então, gente, continuando aí na letra B, na fala de DeLong, fica implícito que Andrew expressou algum sentimento com o olhar. Que sentimento você imagina que Andrew deixou de transparecer? Então, o trecho sugere que Andrew fica chateado, decepcionado com o que DeLong estava relatando, com o que ele falou, né? Já no quarto, relê a última fala de Andrew no capítulo 20. Sei lá, retrucou Andrew, se ao menos eu pudesse. Mas aí ele não completa sua fala. Então, após essa fala, há um salto temporal na narrativa. O que Andrew faz no intervalo de tempo entre as conversas com Xing. Então, aí, Andrew se submete a uma cirurgia que torna seu cérebro imortal, certo? Que justificativa Andrew apresenta para ter se submetido a isso? Andrew argumenta que a diferença fundamental entre um cérebro humano e um positrônico é a imortalidade, pois os membros da legislatura demonstram de não tolerar a imortalidade do ser humano. Então, essa era a única diferença do robô para o ser humano, que os seres humanos são imortais e o robô são mortais e o robô não, né? Então, isso era que diferenciava de um para o outro. Aí, seguindo no quinto, no texto, Andrew afirma ter paciência até de sobra. É possível associar essa afirmação com o fato de Andrew ser, naquele momento, imortal? Podemos deduzir que sim, que Andrew é imortal, então ele não tinha pressa, né? Ele não tinha pressa de alcançar seus objetivos, diferentemente do ser humano, que normalmente tem pressa para alcançar seus objetivos. No sexto, como podemos interpretar o impacto da declaração final do presidente do mundo para Andrew? Quando ele já tinha se reconhecido como humano, não é? Pela sua legislatura, Andrew conseguiu o que tanto queria, que era ser considerado um homem, deixando de ser um robô. Então, era esse impacto que ele deixou, certo? No sétimo, justifique o título da história. De que maneira ele antecipa seu desfecho? Então, o livro não poderia ser chamado Homem Bicentenário, porque relata a saga de Andrew se tornar um robô e que ao final da história ele se torna um humano. Né? Essa diferença aí da história O Homem Bicentenário. Mas, porém, ele foi, seus últimos dias de vida, ele durou mais de um século, né? Por isso que ele é chamado de bicentenário. Já no oitavo, releia no capítulo 21, que está na página 46, lá em cima no texto, tá assim, ó, 21, e mais embaixo tá 22, aqui, ó, 22, certo? Tá se referindo a isso. Então, indica a expressão desse trecho que revela que o texto é de ficção científica. Então, quando diz assim, que é um comportamento positrônico de um robô. Procure no restante do texto outras expressões que se relacionam à ficção científica e cite-as. Eu coloquei aqui, ó, órgão robótico, membros artificiais, cérebro celular orgânico, estruturas artificiais e tem várias outras, etc, né? Seu uso dessas expressões auxiliou você a se ambientar na realidade criada pela narrativa. Por quê? Sim, né? Essas expressões favorecem o ambiente científico e de tecnologia super avançada para a época, para o filme, né? Seguindo aí no nono, ainda sobre o trecho entre o terceiro e o sexto parágrafo do capítulo 21, responde as seguintes questões. Letra A. A maneira que Andrew encontra para ser reconhecido como humano é defendida por meio de uma conclusão a que ele chega. Para se humanizar, ele teria que se tornar mortal.
Você concorda com essa conclusão de Andrew? Justifique sua resposta. Então, ó, como é uma resposta pessoal, coloquei aí um ponto de vista. A gente pode refletir que a questão da imortalidade, porque ela não é possível aos seres humanos, e isso acaba unindo a existência do robô à humanidade. Então, como o Andrew era imortal, ele se aliou a certos aspectos humanos para ele ser mortal, né? Não, ele não ser imortal. Então, a gente pode justificar dessa forma. Então, na letra B, para se tornar humano, Andrew renuncia à imortalidade. Caso passasse por uma situação parecida, isso daí é na nossa questão, nós, né? Você preferia viver uma existência infinita ou viver de uma maneira como deseja? Vamos levar em consideração as consequências de cada uma das opções, né? A situação que você poderia ver infinitivamente e viver da maneira por um certo período, né? Isso daí a gente só corresponde ao que Deus pode fazer por cada um de nós, né? Na nossa realidade. A gente não existe essa questão de imortalidade, a não ser nos filmes de ficção e etc. O contexto aí da produção. Em sua opinião, histórias sobre robôs com características humanas são tão impactantes hoje como foram na época da publicação do livro, em 1976? Eu acho que não, né? O texto foi escrito algumas décadas atrás, mas continuam muito atuais, pois a tecnologia altera nosso comportamento e nos leva a outras realidades atuais. Então, com a tecnologia, assim, muitas coisas facilitaram no nosso dia a dia, né? Podemos dizer que estamos mais cômodos, né? Mais comodidade. Pode ser também essa questão. Em 1969, o homem chegou à Lua pela primeira vez. A época foi marcada por uma intensa corrida espacial, na qual cientistas buscavam desenvolvimento de tecnologias que possibilitassem viagens ao espaço. De que forma esse contexto está representado no texto lido? Então, assim, no texto é mencionado o estado lunar em uma colônia marciana, o que sugere que a Lua e o planeta Marte seriam habitados num futuro possível, né? Pode ser num futuro possível diante dos avanços das tecnologias. E isso, às vezes, são coisas que são cogitadas na nossa realidade também, né? Essa questão tecnológica. E entre muitas outras coisas, a questão do menos o distanciamento entre as pessoas, a gente pode se ver virtualmente e etc. Né? No 12 aí, em 1964, Isaac Asimov, que é o que criou o texto, publicou um artigo no jornal The New York Times, fazendo algumas previsões para 2014. Veja a seguir algumas das previsões feitas pelo autor. Então, ele previu que as comunicações serão audiovisuais e uma pessoa poderá não só escutar, mas também ver a pessoa que a telefona. Quanto à televisão, as telas de parede substituirão os equipamentos de hoje, mas também aparecerão cubos transparentes que tornarão possível a visão em 3 dimensões. Isso foi um texto publicado no jornal The New York Times, que o Isaac fez há anos atrás, em 1964. Então, a previsão de videochamadas aí na letra A, ou seja, das chamadas telefônicas com som e vídeo, mostrou-se correta para a contemporaneidade? Como esse avanço se deu? Isso daí foi sim, e isso acontece hoje, na realidade que nós estamos vivendo hoje, e isso é fato, né? Então, hoje podemos nos comunicar por vídeo e voz por meio de computadores e smartphones. Isso já acontece na nossa realidade, né? Então, ele previu isso aí, que poderia acontecer em 2020. Isso acontece, né? Quanto à televisão, o que realmente aconteceu e que não concretizou em relação à previsão da Cibermoon. Então, em relação à televisão, embora hoje de fato haja televisões fixadas na parede, não são mais de tubos, são telas planas, né?
Não há cubos transparentes para assistir a filmes em 3 dimensões. A gente precisa, em 3D, colocar um óculos para que aquela realidade em 3D seja real e não a olhos nus, sem nada colocado nos olhos. Então, em muitos cinemas, dependendo dos filmes, a gente coloca um óculos 3D para que aquela realidade do filme parece que a gente está dentro do filme. Tem televisões também que fazem tem essa questão também. Na terceira, letra C aí, em sua opinião, essas previsões são importantes nas obras de ficção científica? Porque sim, são muito importantes, pois muita coisa que já previu na ficção científica hoje é uma realidade e outras não, né? Então, a questão das videochamadas é tão real quanto se previu em 1964. Então, gente, essa é a nossa correção da atividade. Espero que vocês tenham gostado do texto, que é uma realidade nossa hoje, e até mais.